Hoje, 20º domingo do tempo comum. Hoje é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. E assim nós iniciamos mais um programa, o Salmo do Dia. E o Salmo de hoje é o Salmo 39:40, que nós vamos ler a segunda estrofe que diz: Retirou-me da cova da morte e de um charco de lodo e de lama e colocou os meus pés sobre a rocha. Devolveu-me a firmeza aos meus passos. Colocou os meus pés sobre a rocha. A liturgia da palavra deste domingo, do 20º domingo do tempo comum, é marcado por essa realidade de desafio, de fazer a vontade de Deus, mas ao mesmo tempo do socorro e do auxílio de Deus, por todos aqueles que se dispõem a fazer aquilo que Deus chama. Vejamos isso na primeira leitura, no livro do profeta Jeremias, que diz o seguinte: Agarraram então Jeremias, lançaram na cisterna de Melquias, filho do rei, que havia no pátio da guarda, fazendo descer por meio de cordas. Na cisterna não havia água, somente lama, e assim ia-se Jeremias afundando na lama. E assim nós vemos que Jeremias, por fidelidade a Deus, é colocado numa cisterna, como o salmista diz, né? Meus pés estavam na cova da morte, na lama, no lodo. Mas a salvação de Deus se manifesta. O rei deu então esta ordem ao etíope Ebed-Meleque: leva contigo 30 homens e tira da cisterna o profeta Jeremias, antes que ele morra. E assim, Deus, por meio do rei, vai intervir na vida de Jeremias e vai salvá-lo, como diz o Salmo, no meio dessa cisterna de lodo e de lama. Mas no evangelho de hoje, também nós vamos ver uma frase de Jesus que é muito importante para a gente compreender o nosso seguimento a ele, quando ele vai dizer: Vós pensais que eu vim trazer a paz sobre a terra? Pelo contrário, eu vos digo, vim trazer a divisão. Então Jesus vai nos dizer essa frase que a gente precisa entender muito bem. Deus, na pessoa do seu Filho Jesus Cristo, é um Deus de misericórdia, de bondade, mas Ele é um Deus também justo e verdadeiro, que exige de nós uma decisão. Se queremos ficar do lado dele ou contra ele. Então por isso que Jesus veio trazer uma divisão. A divisão de que quem vai optar por ele e quem vai se negar a ele. E essa passagem também nos ajuda a gente a compreender que muitas vezes nós temos uma imagem de Jesus um pouco talvez romântica e adocicada demais. Jesus é bondoso, é misericordioso, mas ele também é infinitamente justo, firme e rigoroso. É assim que nós vemos, por exemplo, no episódio dos vendilhões do templo, onde Jesus faz um chicote de cordas e derruba todas as bancas, expulsando os vendilhões do templo com firmeza, com força. É o mesmo Jesus também que vai dizer para os fariseus a sepulcro caiado, vai dizer palavras muito duras. Então é importante que a gente tenha uma visão completa dos textos do Evangelho para que a gente não tenha uma visão deformada de Jesus. Nem um Jesus que não é misericordioso, na verdade é adocicado, nem um Jesus rigorosista, duro demais, exigente demais. Mas o Jesus que se revela nos Evangelhos. É esse que nós podemos e devemos conhecer. E devemos optar por ele, segui-lo com todo o nosso coração. E assim nós concluímos rezando mais uma vez a segunda estrofe do Salmo 39:40, que diz: Retirou-me da cova da morte e de um charco de lodo e de lama. Colocou os meus pés sobre a rocha. Devolveu-me a firmeza aos meus passos. Amém.